bem-vindos a 21 Training Coaching. Lhes fala Jorge Suchensky. Esse é o nosso tradicional informe semanal para índices americanos e europeus, válido para essa semana de 8 a 12 de julho de 2013. Lembrando que estamos nas redes sociais, no Twitter, @21tc_Brasil, aqui onde você poderá interactuar conosco, inclusive ao vivo, em tempo real, perguntar suas dúvidas, né? Por exemplo, estamos aí no canal ao vivo, você manda aqui uma mensagem: oi, o que você opina do euro-dólar, do livro, do australiano, do canadense? Nós responderemos aí ao vivo para vocês também em português. Já no Facebook estamos como Investidor Exitoso, um Facebook novo aí. Você pode aí também acompanhar as novidades, todos os nossos informes, opiniões, sugestões vão aqui no Facebook também, para que você também possa interactuar conosco. Muito bem, vamos começar aqui então com o Standard & Poor's, o SP500. Os índices que vão repicando realmente com bastante força no semanal, já caracterizando uma correção, uma correção profunda, né? Já temos aqui onde já elimina mais 50% do último movimento. Estamos aí com aproximadamente 60% eliminando, então caracterizando uma possível correção mais profunda. Inclusive poderia voltar a testar o seguinte topo aqui na região dos 1.645 pontos no semanal. Poderia ser o Standard & Poor's. Já no diário vemos que está tratando de romper essa resistência aqui nos 1.631 pontos, deixando uma sombra e um pavio interessante no diário. Se romper esses níveis, os 1.645 pontos, o pivô anterior estará aqui, e em seguida os 1.655 pontos, o topo anterior. Temos uma zona aqui um pouco congestionada no diário para este Standard & Poor's. Já em 4 horas, intradia, vemos que depois de deixar um piso duplo, uma vela extremamente volátil. Esse é o problema de operar fundamentais, porque eu coloco uma ordem nos dois lados e tal. Se subir eu compro, se cair eu vendo, e se sobe e baixa, o que fazemos? Vamos stop loss, né? Bom, agora Standard & Poor's, vemos que no 4 horas, caso que apresente um padrão de continuação altista, tem que esperar a ruptura aqui, ó. Aqui está essa zona de cluster. Aqui temos essa zona de cluster, inclusive até um pouco mais acima, nos 1.633. Se romper esses níveis, aí sim poderia vir a visitar aqui os 1.644, que é a mesma resistência no diário, 1.645. Buscar um padrão de continuação altista acima dos 1.633 pontos poderia ser interessante nesse Standard & Poor's. Já o Nasdaq, nós vemos que no semanal também vem já apresentando uma correção mais profunda, né, em relação a este último movimento, já eliminando aí mais da metade da profundidade do último movimento, que também nos caracteriza uma possível correção, inclusive para uma visita nos 3.000 pontos. Agora o nível psicológico, resistência do Nasdaq, será os 3.000 pontos. Tem que romper primeiro que os 2.970. Se fizer essa ruptura, os 3.000 pontos serão a seguinte resistência no diário deste Nasdaq. Em 4 horas também interessante, que já está acima da média móvel de 200 períodos. O problema é que também está um pouco esticado, o movimento já um pouco maduro, está bastante esticado aí o número de velas, e poderia, bom, agora abrindo aí a sessão em, vamos ver aqui, está abrindo em Wellington, na Nova Zelândia. Acabo de abrir a bolsa em Wellington, na Nova Zelândia. Sessão asiática, sessão da Oceania, melhor dizendo. Então aqui nós temos, vamos ver aí, se apresentar um mínimo maior poderia ser interessante para voltar a testar os 970. Se falhar, buscaria um padrão abaixo da média de 200 intradia para uma eventual venda. E o Dow Jones, também é a mesma situação. No semanal vemos que já caracteriza uma resistência, um repique profundo. Tem resistência aqui nos 15.123, que é a máxima aqui desta semana de maio, 5 de maio desta semana. Se romper aí sim os 15.300 pontos, próxima parada, antes de aproximar-se aí aos 15.524, que são as máximas históricas neste Dow Jones. Na Europa, o DAX 30 é um pouco descorrelacionado dos americanos. Vejam que no semanal está aí respeitando essa LTA terciária, essa seria uma terciária,
acima terciária, ainda não conseguiu fazer a ruptura desses níveis, porém está respeitando, poderia repicar, porém já poderíamos considerar que o ombro cabeça a ombro seria o ombro direito. Poderíamos considerar a figura, ainda que falte a formação do segundo ombro. Obviamente que se romper e fazer uma correção mais profunda já seria desconsiderado. Já no diário vejo uma vela bastante feia, vamos dizer assim, força vendedora, para os vendedores está linda, para os compradores está horrível. Porém uma vela bastante imponente, né? Então uma vela que impõe respeito dos vendedores. Se romper aqui os 7.800, a média móvel de 200 períodos, 7.735, próximo suporte neste DAX 30. É o K40, o índice de Paris, vemos que no semanal também, tentando fazer uma correção mais profunda, respeitando os 3.790, em caso de que confirme um breakout, feche acima, poderia visitar os 3.880. No diário, temos as possibilidades de fazer uma vela verde, P-Formation, romper a resistência, ou apresentar o mínimo maior e voltar a testar a resistência e romper. E a terceira possibilidade é falhar uma ruptura e voltar a cair. Estas seriam as hipóteses que temos aí para este K40, assim como para o DAX, ainda que porém o DAX já está bastante mais adiantado. O FTSE, o índice de Londres, vemos que no semanal repicou com muita força, um pouco descorrelacionado do K40 e do DAX, bastante forte o FTSE. É certo que tivemos também fundamentais na Inglaterra, que ajudaram a impulsionar este movimento. E agora está testando aqui os 6.447 pontos, e romper os 6.541 será a seguinte parada. No diário, um Doji Total. Um Doji Total não conseguiu romper os 443, se o fizer os 6.550, essa zona de fluidez seria a zona para eventuais compras. No intradia em 4 horas, temos aqui que esperar a ruptura da média móvel de 200 períodos. Se o fizer e apresentar o mínimo maior por acima desses níveis da média, seria interessante para compras. E fechando com os índices, vamos com o Eurostock 50. Este sim está com maiores problemas, mais correlacionado com o FTSE, com o K40 e o DAX. Possível lower high, possível máximo menor, topo descendente no semanal, não conseguiu fechar acima da média no semanal. No diário também mantém-se na média abaixo da média móvel 200, ainda deixando uma cola, uma sombra, um pavio relativamente grande, porém tem que fazer a ruptura desta zona dos 634 e 650 para testar os 673. Bem sujo, bem complicado a situação do Stocks. Se não tiver aí uma sessão com muito volume, acredito que não romperá e formará o Elliott, o lower high, o máximo menor, o pivô de baixa no semanal para seguir com a sua caída. Muito bem, então espero que vocês nos sigam aí no Twitter, @21tc Brasil, no Facebook estamos como Investidor Exitoso. Nos acompanhem e nos dê a sua opinião. Sou o Douglas Suchensky, esse é o nosso informe diário para índices americanos e europeus. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.